Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Básica, aqui do canal do Professor Estrada. E turma, é o seguinte, hoje nós estamos na nossa aula 90 e vamos fazer aqui explicar dois conceitos de matemática financeira. E a seguir nós vamos fazer alguns exercícios de matemática financeira sobre juros simples. E eu quero fazer alguns exercícios hoje e alguns exercícios na próxima aula para nós fecharmos essa parte de juros simples, ok? Então aqui, relembrando, nós vimos as formulinhas do juros simples na aula passada, nós aprendemos a deduzir essas fórmulas, que são as seguintes. Os juros, no caso do juros simples, são calculados da seguinte forma. Os juros são o produto do capital inicial pela taxa de juros pelo período de tempo, sendo que a taxa e o período de tempo tem que estar na mesma unidade temporal aí. E o montante é dado pelo capital vezes 1 mais IE, que na verdade vai ser capital mais juros, né? Que nós colocamos o capital em evidência. Então nós aprendemos isso na aula passada. Hoje nós vamos ver dois conceitos que são muito importantes, que nós também vamos utilizar em juros compostos, mas em juros compostos vai ter uma relação um pouco diferente entre esses conceitos. No caso de juros simples, esses conceitos são totalmente equivalentes, como nós vamos ver aqui. Bom, são os seguintes conceitos. Conceitos de taxas proporcionais e taxas equivalentes. Bem, taxas proporcionais nós definimos da seguinte forma. São quando os valores dessas taxas são proporcionais aos tempos respectivos na mesma unidade. Bom, vejam esta expressão que nós colocamos aqui, a proporção, né, que nós já estudamos em aulas anteriores, a proporção. Então veja que existe a taxa I está para a taxa I', assim como o período correspondente à taxa I está para o período correspondente à taxa I', né? N está para N'. Bom, vamos ver através de um exemplo. Vamos considerar uma taxa I de 12% ao ano e uma taxa I' de 1% ao mês. Nós afirmamos que essas taxas são proporcionais, pois um ano, né, como essa taxa de 12% é o ano, e o ano possui 12 meses, e aqui ao mês, um mês é claro que possui um mês, então quando nós expressamos tanto o N quanto o N' na mesma unidade, que são os meses, observem que resulta exatamente que 12 dividido por 1, que é a divisão entre as taxas, e ela corresponde à divisão entre os períodos, mais importante, os períodos têm que estar na mesma unidade. Uma regra prática para nós trabalharmos aí com as taxas proporcionais é a seguinte: nós considerarmos o período menor, no caso aqui são os meses, né? O mês é menor do que o ano, e ver quantas vezes esse período menor cabe no período maior. Ora, um mês ele cabe 12 vezes no ano. Ora, então, dada uma taxa anual, dada a taxa no período maior, se nós quisermos obter no período menor, nós dividimos essa taxa pelo número de vezes que o período menor cabe no período maior, né? Então, por isso 12% ao ano. Quando nós dividimos por 12, temos 1% ao mês. Se nós dividimos por 6, nós teremos 2% ao bimestre. Se nós temos uma taxa mensal e dividimos por 30, nós teremos uma taxa diária. E assim por diante. Então basta nós vermos no período maior quantas vezes o período menor cabe e dividimos por esse valor. Tá? Essa é a regrinha prática que na verdade reflete exatamente isso aqui. Agora, aí nós temos o conceito de taxa equivalente. Taxa equivalente realmente já é um conceito dentro dos juros, né? Do universo dos juros, né? Vai aparecer nos juros compostos também. Esse mesmo conceito aqui vai aparecer, mas a interpretação vai acabar sendo um pouquinho diferente aqui. A decorrência aqui, a consequência, né? Taxas equivalentes são aquelas que produzem o mesmo juro, produzem juros iguais, quando aplicadas ao mesmo capital e ao mesmo período, né? Então, quando eu tenho taxas que, quando eu aplico ao mesmo capital e ao mesmo período, e elas produzem o mesmo juro, então essas taxas são equivalentes. E o fato importante aqui é o seguinte, que no caso dos juros simples, se duas taxas são proporcionais, então elas são equivalentes. E se elas são equivalentes, então elas são proporcionais. Primeiro vamos analisar quando elas são equivalentes. Ora, se elas são equivalentes,
Notem o seguinte, quando as taxas são equivalentes, eu fiz aqui nesse cantinho. Veja, nós temos aqui uma quantia rendendo um juro, né, sujeito a um capital C, uma taxa I e um tempo T. Eu usei o tempo T para não confundirmos com o tempo N aqui que nós utilizamos aqui nesse caso. E aqui nós temos um juro referente, um juro linha, que eu escrevi aqui, J', referente ao capital C, o mesmo capital, a taxa I' e o tempo T'. O tempo é o mesmo, porém, como ele está em unidade diferente, eu escrevi com a linha aqui, para diferenciar isso aí. Ok? Como são equivalentes, então eu tenho uma igualdade entre C e T e C e T. O C é cancelado, então nós temos essa igualdade, IT igual a I', T'. Quando nós passamos esse T dividindo, nós temos exatamente I igual a I', T' sobre T. Ora, este termo é como se fosse a nossa constante. Então, desta igualdade aqui, nós temos que as taxas são proporcionais. Então, existe uma proporção. Ora, então se as taxas são equivalentes, ou seja, se elas produzem o mesmo juro, porque eu igualei o J ao J' para obter essa fórmula, então se as taxas são equivalentes, então elas são proporcionais. Por outro lado, se elas são proporcionais, vale isso aqui, que isso implica que elas são equivalentes. Agora, quando elas são proporcionais, eu comentei com vocês que existe aquela relação, não é? Que nós podemos pensar na taxa no período maior dividido pelo número de vezes que o período menor cabe, né? Que eu acabei de explicar para vocês aqui. Então, quando nós vemos esta relação, observe que este K aqui é o número de vezes que o período menor cabe no período maior. Então, quando nós trazemos esse K multiplicando, ficamos com I' K igual a I. Ora, mas aí multiplicando por C em ambos os membros, nós temos que C' K igual a CI, ou seja, os juros são iguais. Portanto, uma vez que as taxas são proporcionais, então elas são equivalentes. Portanto, existe uma equivalência perfeita aqui. No caso do juro simples, se duas taxas são proporcionais, então elas são equivalentes. E se elas são equivalentes, então elas são proporcionais. Então, acaba sendo indiferente no caso do juro simples. Nos juros compostos, nós vamos ver que é diferente. Agora, vocês devem estar se perguntando, onde é que nós utilizamos isso, né? Mas agora eu vou trabalhar alguns exercícios com vocês, pretendo trabalhar 3 exercícios hoje e mais 3 exercícios na próxima aula, e aí nós vamos trabalhar com essa questão da equivalência e da proporcionalidade de taxas. Bom, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: calcule o juro resultante de uma aplicação de R$ 32.500 a taxa de 18% ao ano durante 3 meses. Bom, pessoal, esquematizei o exercício aqui. Aqui então nós temos o nosso capital, né, que foi fornecido pelo enunciado, 32.500. A nossa taxa foi fornecida, a taxa anual, né, 18% ao ano. O período é 3 meses. E foi perguntado qual é o juro que esse capital rendeu aí. Até a aula passada, eu sempre enfatizei para vocês que o seguinte, a periodicidade de incidência aqui da taxa de juros e a periodicidade aqui do período informado teriam que ser na mesma unidade, que a partir da outra aula, só que no caso é hoje, e nós trabalharíamos com esse tipo de situação. Bom, agora chegou o momento. É exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês sobre taxas proporcionais e taxas equivalentes. Ora, nós queremos saber, como o período é dado em meses, o ideal seria que nós tivéssemos uma taxa mensal, por exemplo, ou eventualmente uma taxa trimestral, né? Mas vamos pensar numa taxa mensal mesmo. Ora, uma taxa mensal, e nós vimos o seguinte, então nós queremos uma taxa mensal que seja equivalente a essa taxa de 18% ao ano. Por que equivalente? Porque nós queremos calcular o juro e queremos que essa taxa calcule o mesmo juro que seria referente a essa taxa anual aqui. Mas nós acabamos de ver que em juros simples, taxas equivalentes coincidem com taxas proporcionais. Portanto, se nós temos, no caso do juro simples, 18% ao ano, como nós temos uma taxa anual, se nós considerarmos 18% como um ano possui 12 meses, quando nós fazemos 18 dividido por 12, esta continha aqui vai dar o quê? 1
Sobra 6, 5. 5, 12, 60 para 60, nada. 1,5. Ora, portanto, 18% ao ano é a mesma coisa que 1,5% ao mês. Esta taxa é proporcional a 18% ao ano e nós vimos que ela é equivalente, portanto ela pode ser utilizada no problema aqui, no caso de juros simples. Aliás, pessoal, deixa eu deixar bem claro um detalhe com vocês aqui, é o seguinte: nos exercícios que nós estamos trabalhando, o enunciado está sempre falando em juro, sem enfatizar se é juro simples ou se é juro composto, que nós ainda vamos estudar. Mas é importante que o enunciado traga, sempre enfatize se são juros simples ou se são juros compostos, pois a resolução vai depender de cada tipo de juros aí, tá? Então sempre está no enunciado, e inclusive no enunciado desta questão eu já coloquei o termo juros simples para deixar bem claro que o problema se trata de juros simples, tá? Nós não somos obrigados a adivinhar se um determinado problema está tratando de juros simples ou de juros compostos. Ele precisa informar para que a gente trabalhe da melhor forma. Bom, então vamos lá. Então nós temos uma taxa de 1,5% ao mês, mas nós vimos o seguinte, expliquei para vocês, que para aplicar as formulinhas nós precisamos trabalhar com a taxa na forma unitária. Então 1,5% ao mês, na verdade, é 0,015. Né? Então esta é a taxa na forma unitária. Então nós vamos calcular o juro como o capital vezes a taxa vezes o período de tempo. Então o capital é 32.500, a taxa de juros é 0,015 e o período é de 3 meses. Com isso, nós fazemos as contas e vai resultar aqui R$ 1.462,50. Então, R$ 1.462,50, esse foi o juro obtido. Segundo exercício de hoje. Uma aplicação de R$ 8.000 pelo prazo de 6 meses obteve um rendimento de R$ 1.680 sob o regime de juros simples. Qual a taxa anual correspondente? Bom, aqui está esquematizado então o problema, pessoal. O capital inicial é de R$ 8.000, o período de tempo é de 6 meses, os juros são de R$ 1.680 e ele perguntou a taxa de juros anual. Ok? Isso é importante, ele perguntou a taxa de juros anual. Novamente, como nós sabemos que taxas equivalentes dão o mesmo resultado que taxas proporcionais no caso de juros simples, basta nós estabelecermos a proporção aí. Como nós queremos a taxa anual, nós temos dois caminhos. Nós podemos trabalhar com o problema da maneira que ele está aqui os dados e obtermos a taxa mensal e a seguir multiplicarmos essa taxa mensal que nós obtivemos por 12 para obtermos a taxa anual, ok? Ou então, nós podemos trabalhar com o nosso período em anos, ok? Se nós trabalharmos com o nosso período em anos, nós automaticamente já vamos obter a taxa anual. Vai ficar a critério de vocês. Eu vou trabalhar da primeira maneira. Então nós temos o seguinte, que o nosso juro, né, é dado pela expressão C vezes I vezes N. Bom, vamos colocar os valores aqui. Então o juro é 1.680, o capital inicial é 8.000, a nossa taxa de juros é justamente o que nós queremos obter e o nosso período é de 6 meses. Ora, quando nós fazemos esta continha aqui, nós temos que a nossa taxa vai ser o quê? 1.680 dividido por 8.000 vezes 6 vai dar 48.000. Então nós vamos passar dividindo 48.000. Essa continha aqui, um zero nós podemos cancelar e podemos fazer essa continha e isso vai dar 0,035. Agora aqui um detalhe importante é o seguinte, esta taxa aqui, como nós usamos o período em meses, esta taxa, ela saiu ao mês. Né? Nós podemos até já escrever na forma percentual essa taxa, pois aqui ela está na forma unitária, seria o que? 3,5% ao mês. Esta é a taxa
mensal. É o valor que nós queríamos. Mas o exercício perguntou a taxa anual. Ora, nós sabemos que basta então nós considerarmos a taxa mensal e multiplicarmos por 12. Tá? Então 3,5 vezes 12, isso aí vai dar 42% ao ano. Ok? Então, lembrar aqui que daqui para cá nós multiplicamos por 12. Então, esta é a resposta do problema. Ok? Então, bastante simples aí, mas tem que lembrar de fazer essa etapa final aqui. Bom, pessoal, terceiro exercício da aula de hoje. A que taxa mensal foi aplicado um capital de R$6.000 que durante 6 meses e 20 dias rendeu R$1.320 de juros simples? Bom, esse problema ele traz uma diferença aqui que é o seguinte: o período de tempo ele é quebrado, tá? Então nós temos 6 meses e 20 dias. Para trabalhar com esses períodos quebrados, no caso dos juros simples, é bastante simples, justamente pela questão da proporcionalidade que existe, que nós acabamos de ver. No caso dos juros compostos, ele acaba complicando um pouco e existem convenções diferentes, né? Dentro de eventualmente cada instituição financeira, cada problema vai definir algumas condições aí para trabalhar com os valores quebrados, né? No caso do juros simples não tem muita discussão. Bom, qual é a ideia? Nós queremos a taxa de juros mensal, mas aqui o período foi dado em meses e dias, ou seja, está numa unidade mista. Então o primeiro passo aqui é convertermos 20 dias para meses. Ora, mas um detalhe que nós sempre vamos trabalhar com os problemas de matemática financeira, nesse curso pelo menos, é que vamos considerar um mês sempre com 30 dias, né? Portanto, o nosso ano vai ter 360 dias, né? É o chamado ano comercial aí, né? Bom, então nós temos que converter 20 dias para meses, mas isso não é difícil, pois como um mês possui 30 dias, 20 dias refere-se a 2/3 de mês, né? 2/3 de um mês são 20 dias, né? Eu vou escrever isso aqui na forma de fração mista. Então, 6 meses e 20 dias é 6 meses com mais 2/3 de um mês. Ou seja, é a ideia de fração mista, né? Então, 6 2/3 de mês, né? Então, nós escrevemos uma parte inteira e uma parte com uma fração própria, né? Ora, mas nós vimos como é que nós trabalhamos aí com a fração mista, que nós podemos transformar isso aqui numa única fração de seguinte forma: multiplicamos 6 por 3, 18, somamos com 2, 20 e dividimos por 3. Então isso aqui vai dar o quê? 20 terços de meses. 20 terços meses, né? 20 sobre 3 meses. Se nós fizermos essa continha aqui vai dar 6,6666, uma dízima periódica, né? Mas vamos deixar na forma de fração mesmo. Agora nós temos o nosso capital, o nosso tempo em meses, o nosso juro e a taxa nós queremos em meses. Portanto, já está pronto o problema aqui. Aqui praticamente é um exercício mais simples. Nós também vamos utilizar que J é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O juro é 1.320, o capital é 6.000, a taxa de juros é o que nós queremos saber, e o período de tempo é 20 terços. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. A nossa taxa, nós vamos fazer o seguinte. Este 3 vai poder passar multiplicando. Então vamos ficar com 3 vezes 1.320 e 6.000 vezes 20 vai passar dividindo. 20. Nós podemos cortar um zero. E agora nós temos que fazer essa continha aqui. O 3 com 6.000 nós podemos cortar também, que vai dar 2.000 aqui embaixo, né? Então ficamos com 132 sobre 4.000. Sobre 4.000. Se nós dividirmos por 4, tanto o numerador quanto o denominador, nós ficamos com o seguinte: 33
sobre 1000. 33 sobre 1000. Por que eu sugeri para vocês dividir por 4? Porque na verdade nós ficamos com o denominador 1000 aqui, né? Não conseguimos dividir por mais do que 4 para obter ainda fração irredutível. Mas se fosse possível, não seria interessante, porque o ideal seria deixar com o denominador potência de 10 mesmo. Bom, 33 sobre 1000 é na verdade 3,3 sobre 100. Né? Portanto, eu já vou escrever direto aqui 3,3% ao mês. Ok? Então essa é a resposta ao problema. 3,3% ao mês, essa é a taxa de juros que o exercício perguntou aí. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!